Aleluia, Jesus. Desejamos a tua presença, Santo Espírito. Aleluia. Por ti, Senhor. Temos fome e sede de ti, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Nós não trouxemos nada. Uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Nós não trouxemos. Eu não trouxe nada pra mesa. Não trouxemos, Senhor. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Aleluia. Esse louvor fala de nós sentarmos na mesa do Senhor com a fome e com a sede dele. Aqui, o levita está dizendo, eu não trouxe nada para a mesa, Senhor. Apenas uma fome e uma sede de ti. E hoje, nós vamos estar falando sobre um banquete celestial, que nós somos convidados para nos assentarmos nessa mesa. Todos os dias o Senhor nos chama e nos convida a sentar na mesa do banquete. Aleluia. Oh Deus de poder, eu não trouxe nada para a mesa, Senhor. Somente uma fome e uma sede. Oh Espírito Santo de Deus. Apocalipse 3, no versículo 20, está dizendo assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Nós cearemos juntos. Nós vamos estar falando da mesa do banquete, do grande banquete que nós participaremos nos últimos dias. Lá em Lucas 14, a partir do versículo 15, nós vamos estar lendo uma passagem, que é a parábola da grande ceia. Começa assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse a Jesus: felizes os que irão sentar-se na mesa no reino de Deus. Então Jesus disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou seu empregado dizer aos convidados: venham, que já está tudo pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao encarregado: eu comprei um sítio e eu tenho que dar uma olhada. Eu comprei um pedaço de terra e eu tenho que dar uma olhada. Peço que me desculpe, mas eu não vou. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. E o outro ainda disse: acabei de casar, por isso eu não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas, pelos becos, pela cidade e me traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse: patrão, eu já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda está sobrando lugar na mesa. Aí o patrão respondeu: então vá pelas ruas, vai pelos caminhos e convide o que você encontrar lá. Eu preciso que a minha mesa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Aleluia.
Nós vamos ler só até aí. E eu quero explicar um pouquinho, né, sobre o fato do Senhor falar sempre por parábolas, né, para as pessoas. Parábola é uma linguagem figurativa para transmitir um conteúdo moral, ou seja, Jesus usa algo terreno para explicar algo espiritual. Nós vamos ver a figura de três pessoas aqui. Nós vamos ver a figura de um fariseu, que é esse que está falando. Felizes que se assentam na mesa do reino de Deus. E o que era o fariseu? O fariseu era um membro de um grupo religioso que vivia na estrita observância das escrituras religiosas. Eles eram extremamente obedientes às leis religiosas. E foram esses religiosos que Jesus os chamou de hipócrita. Lá em Mateus 23, de 23 ao 24, é a passagem que Jesus chama literalmente esses fariseus que seguiam à risca a lei de hipócritas. Olha o que o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do coentro, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas essas coisas, mas não omitir esses preceitos. E o texto aqui, em Lucas 1, se você for lá, no começo do capítulo de Lucas 14, 1, começa dizendo assim que Jesus ele vai ao templo, né? E era um sábado. E ali ele cura um homem que tinha os braços e as pernas inchadas. Fala assim: no sábado Jesus entrou na casa de um certo líder fariseu para tomar uma refeição. Ele já estava nesta casa, na casa que ele vai falar da parábola da grande ceia. Ele foi convidado para estar na casa desse líder religioso que observava as leis, que dava o dízimo até do coentro, que era certinho, mas que não observava o principal, que era a misericórdia, o juízo e a fé. E ele curou no sábado, num sábado que era proibido fazer qualquer coisa. E Jesus, ele estava ali sendo observado. E eles queriam saber qual era o comportamento de Jesus. Jesus era um referencial, um modelo, alguém em quem as pessoas se espelhavam. Ou seja, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos vidraça, onde todos observam para saber qual é a nossa atitude diante das circunstâncias da vida. E com Jesus não era diferente. Ele estava ali numa casa de uns observadores da lei, que eles davam o dízimo até do coentro e da hortelã. E um dos principais mandamentos do judeu é guardar o sábado. E naquele sábado que ele não podia fazer nada, ele curou o homem das pernas inchadas e dos braços inchados. Lá em Lucas 14, 2, diz que tinha um personagem diferente à mesa. Esse personagem era um homem com essa doença, conhecida como barriga d'água, onde os membros inferiores e superiores ficam extremamente inchados. Entre os convidados ali, tinha aquele homem doente. Só que era sábado, o Senhor não poderia ter curado.
lá em Lucas 14, 7, Jesus percebe ainda que os convidados estavam a observá-lo. E mais para frente, ainda em Lucas 14, Jesus percebe a chegada dos convidados. E ele percebe também que eles chegavam e queriam ocupar os primeiros lugares. Aí em Lucas 14, de 8 a 11, eu vou ler um pouquinho para vocês, diz assim. Vou começar a partir do 7. Certa vez Jesus estava reparando os convidados. Eles escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém é convidado para uma festa de casamento, não se sente no primeiro lugar, no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então quem te convidou, a você e o outro poderá dizer: nesse lugar, para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá que se sentar no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: ei, meu amigo, venha sentar-se aqui no melhor lugar. E isso será uma grande honra para você, diante de todos os convidados. Porque quem se engrandecerá será humilhado, e quem se humilhar será engrandecido. Essa é a parábola dos primeiros lugares, onde tiramos grandes lições. Nunca se queira se autoexaltar. Não seja soberbo, achando que você mais é importante que os outros. Quando você for convidado para uma festa, não queira se assentar no melhor lugar, porque pode ser que tenha alguém mais importante que você. E você seja convidado a se retirar daquele lugar, e se alguém mais importante sentar. Romanos 12, 3 fala assim, é Paulo falando dele, né? Paulo é sensacional, ele fala: por causa da bondade de Deus para comigo, ele me chamou para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são, pelo contrário, pense com humildade a respeito de vós mesmos. Mateus 23, 12 diz assim: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Aqui Paulo estava dizendo que ele não estava se julgando melhor do que todo mundo. Ele disse que não se julgava nem, como é que eu posso dizer? Ele não se julgava nem merecedor de andar com os apóstolos. Mas tudo que ele fez, ele trabalhou muito mais do que eles, porque Deus assim o ajudou. E agora lá em Lucas 14, de 12 a 14, Jesus se dirige ao anfitrião da festa, do banquete, que estava se achando importante e generoso, e diz para ele: quando você quiser ser generoso de verdade, não chame para a refeição pessoas que futuramente poderão te recompensar com isso. Ou seja, quando eles promoverem uma festa, com certeza retribuirão esse convite. Ou seja, se você quiser ser generoso, ajude quem realmente precisa. Aí Lucas 14, 13 vai dizer assim: quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos, porque certamente eles também vão te convidar e pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, aleijados, coxos, cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão retribuir o que você fez. Mas Deus lhe pagará no dia
em que as pessoas que o fazem bem ressuscitarem. Ou seja, esse ato de generosidade que ele está dando será recompensado no futuro, no dia em que nós prestarmos conta de tudo que nós falamos, pensamos ou fizemos na terra. Jesus chama de bem-aventurado, a partir do 15, aquele que é convidado para o banquete celestial. Ele traça um paralelo entre a recompensa na ressurreição do justo. A ideia que haverá um grande banquete dada por Deus aos salvos no futuro fazia parte da crença desses fariseus. Mas no versículo 16, Jesus deixa claro que nem todos fariam parte desse banquete. Por isso eu comecei esse devocional com o louvor de Alexandre Vilas Boas, que diz: eu não levo nada para a mesa, Senhor, apenas uma fome, uma sede de Ti. Eu preciso ser convidada para esse banquete, Senhor. Aí ele vai falar do grande banquete que seria dado por Deus no futuro. E vai deixar claro que muitos dos fariseus que estavam ali naquela refeição estariam fora do banquete espiritual. Que banquete é esse? Apocalipse 19, do 6 ao 9, vai dizer assim: as bodas do Cordeiro ocorrerão quando Cristo voltar para levar os remidos. A voz da grande multidão anuncia esse acontecimento. Jesus usou a figura de um casamento para retratar o seu relacionamento com a igreja, referindo-se a ele mesmo como o esposo, como um noivo. Aleluia! Louvado seja Deus! Apocalipse 21, 2 vai dizer assim: viu também, Apocalipse 21, versículo 2, final da Bíblia. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Aleluia! Oh Deus, poder! Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. E como era feita uma ceia desse porte naquela época? Naquela época, para se dar uma grande festa, era sinal que o anfitrião era muito rico. Lembrando que o alimento naquela época, mesmo ele sendo muito rico, era muito escasso. A terra não era generosa, não havia muita chuva. Nós estamos falando da Palestina, né? Então, você ser convidado para um banquete era uma honra muito grande. Era algo realmente honroso, motivo de grande lisonja e gentileza. Era feito um convite inicial, sabe? Com antecedência, onde as pessoas confirmavam se iam ou não. Era assim, mais ou menos 6 meses antes, ele mandava o seu servo na casa de cada um, dizendo: o meu senhor vai dar uma festa. Vamos supor que era junho, em dezembro. Em junho ele mandava esse servo na casa das pessoas para dizer que eles estavam convidados para uma festa daqui a 6 meses. E uns falavam: eu vou, eu não vou. E eles teriam que dar essa confirmação. Com o número desses convidados em mão, esse anfitrião rico, ele preparava, né, os alimentos com muito cuidado e zelo. Pois também naquela época, sobrar alimento de uma festa era sinal que o anfitrião era um esbanjador, desleixado, indigno de confiança, tendo em vista que, como eu disse, o alimento era muito escasso. Pois bem,
Mas se faltasse, ele era considerado pão duro. Pois bem, preparada a ceia, o anfitrião pede para que o seu servo vá, 6 meses depois, e chamar os convidados para virem participar da ceia. E em tal ocasião, aqueles que haviam confirmado a presença não aparecessem, seria uma afronta para o anfitrião, pois, como eu já havia dito, sobrar comida mancharia a reputação dele e faltar também. Mas foi o que eles fizeram. Começaram um a um a darem desculpas esfarrapadas. É tão interessante, né, que a gente traz esse paralelo para hoje em dia, né? Quantas vezes você convida alguém para um culto, para uma célula, para um evento na igreja, e eles dizem que vão, mas quando chega o dia, eles vêm com cada desculpa esfarrapada para nós, que só o Senhor na causa. O primeiro que deu a desculpa esfarrapada foi aquele que disse: olha, me desculpa, eu comprei um pedaço de terra e eu preciso ir vê-la, né? Isso era uma grande mentira. Sabe por quê, queridos? É bom a gente entender o contexto da época, né? Qual que era o costume da época, a cultura. Hoje em dia, se você for comprar uma chácara, uma fazenda para plantação, já não é tão fácil, né? Você vai procurar, você vai querer saber como é que é a terra, se ela é frutífera ou não, se tem água perto, se dá para plantar. Naquela época era pior ainda. A compra de um campo ou de um pedaço de terra era testada bem antes. A negociação dessa compra duraria em torno de 1 ano. Sabe por quê? Porque consistia em a pessoa interessada, para saber se ele ia comprar ou não, ele tinha direito de plantar, fazer uma plantação, esperar crescer e ver como seria a colheita, para então ele decidir: não, quero comprar sim, produziu da maneira que eu esperava, ou não, eu não vou comprar, eu pensei que produziria 100 por 1 e não foi isso que aconteceu. Então, ele dizer que vai ver essa terra, especificamente nesse dia, nesse horário, não passava de uma desculpa esfarrapada. Infelizmente, a gente se depara com um monte de gente assim. Na Bíblia nós encontramos um jovem, né, que resolveu dar essa desculpa para Jesus, né? Lá em Lucas 9, do 56 ao 62, quando Jesus chama um jovem para segui-lo, ele diz assim, abra lá em Lucas 9. Lucas 9, do 59 ao 62, vai dizer assim: aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vai e anuncia o reino de Deus. Quando Jesus chamou ele, ele falou assim, não, eu preciso enterrar meu pai. E não é que o pai dele estava doente, à beira de morrer, não. O pai dele era um idoso. E ele quis dizer assim, quando meu pai morrer, eu vou. Agora não dá. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porém, você vai e anuncia a vida. As nossas desculpas hoje é, meus filhos estão pequenos, não consigo ir à igreja. Eles não param quietos. Ai, você não sabe. Ai, meu marido não é cristão, não consigo.
servir a Deus. Ah, quando eu terminar meus estudos, aí eu vou ter tempo. Ah, meu trabalho, o horário, não dá. Eu sou jovem demais para servir a Deus. Eu sou velho demais para servir a Deus. Quantas desculpas dessas nós já não ouvimos na nossa caminhada com Deus? A segunda desculpa, ele havia comprado 5 juntas de bois e precisava experimentá-las. Mais uma desculpa esfarrapada, pois ninguém naquela época comprava uma junta de boi sem antes testá-la, ou seja, não se comprava e testava depois. Primeiro testava e depois comprava. O que é a junta de bois? Ele havia comprado 5 juntas de bois, né? 10 bois. Bois é dado a juntas de bois. Esse nome é dado a duplas de boi, utilizando para desenvolver um trabalho nas atividades rurais. Então, o que eles faziam? Colocava uma madeira, né, no pescoço dos 2 bois, unindo um ao outro, e eles tinham que trabalhar sincronizadamente, os passos sincronizados, na mesma direção, no mesmo tamanho. Senão, não servia. Então, ele tinha 6 meses para testar essa junta de boi, porque no dia do banquete ele tinha que fazer isso. A terceira desculpa é que ele ia se casar no mesmo dia da ceia. Outra desculpa esfarrapada. Um casamento naquela época também levava um tempo para ser preparado. Primeiro ele ficava noivo e o noivo não coabitava com a noiva. Ele ficava noivo e ele tinha um prazo para ir construir a casa, mobiliá-la, para depois sim ele vir e levar a noiva para a tua casa. Todas as referências aqui são de pessoas de posses, né? Pessoas que podiam comprar um campo, podia comprar uma junta de boi, né? 12 juntas de boi. Pessoas que tinham condições de casar. Pessoas honradas da sociedade, que haviam sido convidadas para essas ceias, que queriam os primeiros lugares. Mas em Lucas 14, 21, 24, ele termina chamando para esse banquete, depois da desculpa desses importantes convidados, os excluídos da sociedade. Ou seja, os publicanos, os pecadores, as meretrizes, os gentios. Os gentios aqui somos nós, né? O Senhor era uma referência nesses dias para o povo comum. Ele era um enviado de Deus para os líderes religiosos. Ele era uma ameaça de todas as formas. As pessoas queriam saber como ele ia agir, como ele ia tomar decisões, como ele ia se comportar diante das pressões. Como no caso que eles colocaram a mulher adúltera perto dele. Naquela época, alguém pego em adultério era condenado à morte por apedrejamento. E aí eles levam essa mulher até o Senhor e falam, e aí, o Senhor vai cumprir a lei ou não? E Jesus ficou numa saia justa, porque se ele cumprisse a lei, ele ia estar desmentindo tudo aquilo que ele era, amor, perdão, justiça. E se ele cumprisse a lei, ele ia estar negando a si mesmo. Mas ele é a verdade. Ele é a resposta para todo que nele crê. E quando a mesa estava posta, os convidados de honra não puderam ir.
deram desculpa. Ele convidou os cegos, os aleijados, os mancos e os coxos. Eu estou te falando isso, queridos, porque na nossa caminhada com Jesus, muitas vezes, nós vamos convidar pessoas para banquetes celestiais, para cultos maravilhosos, e as pessoas vão arrumar todo tipo de desculpa para não aparecer no banquete. Mas que nesta manhã, eu e você, persistamos, perseveramos em convidar as pessoas para as bodas do Senhor, para se assentar à mesa, para que a gente possa estar orando, para que cada um deles se convertam de verdade e venha ao teu Senhor. Sabemos que o grande banquete celestial está prestes a acontecer. E hoje, nesta manhã, a minha oração é para que a gente não se preocupe com aqueles que não vieram, aqueles que deram desculpas, porque Deus fará justiça ao seu tempo determinado por eles. E muitos desses se converterão antes desse dia. Que esse seja o nosso desejo, que esses que não quiseram se assentar à mesa se convertam, e que o Senhor coloque em nós compaixão por eles e o desejo de vê-los convertidos à mesa, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?